Você já parou para pensar por que as pessoas se afastam de você, muitas vezes sem nenhum motivo aparente? Às vezes, é um colega que te evita, ou até um familiar que sempre arruma desculpas para não encontrá-lo. Às vezes, o que parece uma atitude sem explicação pode ser resultado de comportamentos que você nem percebe. Hoje, vou te revelar 5 coisas que podem estar afastando as pessoas e, pior ainda, fazendo com que sintam nojo de você. Pronto para encarar essa verdade? Imagine entrar em uma sala e, sem dizer uma palavra, sentir que todos os olhares se voltam para você. A princípio, parece que sua presença é admirada, mas, conforme avança, há uma tensão no ar. Sua postura firme, o queixo erguido e o ar de superioridade começa a pesar mais do que deveria. Aquela confiança que deveria atrair, agora sufoca as pessoas, que mesmo sem dizer nada, começam a se afastar. O que era para ser uma entrada triunfante se transforma numa exibição de arrogância. É como se cada passo dissesse: eu sou melhor do que vocês. E antes que perceba, você se torna alguém que os outros evitam e detestam. Não pela sua competência, mas pela sensação de que ninguém consegue compartilhar o mesmo espaço sem ser esmagado pelo seu ego. O respeito que talvez já não existia se dissolve, e no lugar surge a vontade de evitar qualquer interação que os faça parecer pequenos diante de sua grandeza. Se isso já pesa o ambiente, imagine o que acontece quando, além de ocupar o espaço, você começa a monopolizar as conversas, como se o mundo fosse uma extensão do seu umbigo. A pessoa mal termina uma frase, e lá está você, pronto para lançar a próxima história. E não é qualquer história, é sempre a maior, mais incrível e mais impressionante. Se alguém viajou para a praia, você já esteve em 3 ilhas exóticas. Se alguém foi promovido, você já está liderando um projeto gigante. Essa conversa se torna uma competição, onde cada palavra dita pelo outro é um trampolim para você brilhar ainda mais. E nesse ritmo, o que era para ser uma troca se torna uma exibição. Um ciclo constante de narrativas onde os outros mal conseguem respirar entre uma história e outra. Eles até tentam compartilhar algo, mas assim que abrem a boca, já sabem o que vem. Uma avalanche de experiências que, sem dúvida, serão mais impressionantes. Talvez você nem percebe essas atitudes, porque na sua visão, falar de si parece uma forma de conectar, de mostrar interesse ou de impressionar. Mas para as pessoas, a sensação é outra. Elas passam a demonstrar desinteresse, indicando que estão se retirando, mesmo que ainda estejam fisicamente ali. Se falar constantemente sobre si já cria esse desconforto, imagine o que acontece quando se coloca como detentor absoluto da verdade. Se alguém comenta sobre um livro, você imediatamente diz que o autor errou em tal capítulo ou que a interpretação correta é outra. A pessoa tenta expressar uma opinião e lá está você, como um juiz implacável, corrigindo cada detalhe, como se tivesse o dever de ajustar o mundo à sua visão. É como se a conversa fosse uma partida de xadrez, onde a palavra do outro é apenas uma peça esperando para ser derrubada. Talvez a primeira correção seja recebida com um sorriso amarelo, tentando demonstrar educação e não parecer ofendido. Mas conforme a conversa avança, o clima começa a mudar. Suas palavras se tornam como marteladas, esmagando as opiniões alheias, uma após a outra. O problema é que, quanto mais você corrige, menos as pessoas se interessam. Elas começam a se calar, evitando temas nos quais podem ser confrontadas, não porque concordam com você, mas porque estão cansadas de brigar para que suas vozes sejam ouvidas. Essa ânsia de querer ter a última palavra pode fazer as pessoas terem nojo de você, especialmente se começar a desvalorizar os sentimentos delas. Imagine que você está em uma conversa íntima, onde alguém fala sobre suas inseguranças ou compartilha suas tristezas. A expectativa é de acolhimento e compreensão, mas ao invés disso, você responde com ironia. Isso não é nada. Eu já passei por coisas muito piores. Em um piscar de olhos, a confiança se esvai, e o que poderia ser um momento de conexão se transforma em frustração. É como se você jogasse um balde de água fria sobre os sentimentos da pessoa. O ato de minimizar a dor alheia é como pisar em flores delicadas. Não só destrói o que poderia florescer, mas também deixa um rastro de mágoa. A pessoa se sente menosprezada, como se suas emoções fossem meros caprichos, e essa impressão permanece como uma mancha que nunca desaparece. Nesse ponto, as interações se tornam defensivas.
As pessoas começam a hesitar em abrir seus corações, temendo o julgamento. A troca, que antes era leve, agora pesa como um fardo e cada compartilhamento é envolto em cautela. E conforme esse sentimento se instala, a aceitação e o respeito que você desejava se transforma em desconfiança e afastamento. Mas as coisas podem piorar se você insistir em demonstrar poder diante das pessoas. Pense em situações em que, silenciosamente, começou a medir sua posição em relação aos outros. O relógio caro que ajusta casualmente no pulso, o carro novo que estaciona estrategicamente à vista de todos, ou até aquele comentário disfarçado de modéstia sobre a última conquista profissional. É como se cada movimento e cada palavra fosse uma estratégia para lembrar quem está no controle. Esse poder não é apenas demonstrado, ele é exibido como um troféu, lembrando os outros de que está acima deles. Esse jogo de exibir poder e demonstrar superioridade cria uma barreira invisível. O ambiente ao redor muda e as pessoas sentem isso no ar, como um cheiro que fica impregnado no espaço. O diálogo, que poderia ser construtivo e leve, se transforma numa disputa onde o valor de cada um é medido pelo que possui, e o que poderia ser admiração se transforma em desconforto. Dessa maneira, as pessoas se retraem, evitando qualquer comparação direta, porque, no fundo, sabem que nunca conseguirão competir com você. E assim você vai se isolando em uma torre onde, ao invés de receber respeito, o que ganha é distância e desprezo. E antes que perceba, os outros começam a te evitar, não por medo ou inveja, mas por puro cansaço de um jogo que nunca termina. Às vezes nem percebemos como nossas atitudes, por mais bem intencionadas que sejam, podem afastar aqueles que desejamos manter por perto. Por isso, refletir sobre nossas ações é o primeiro passo para construir relações profundas e verdadeiras. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal para mais conteúdos como este. Também deixe seu comentário abaixo. Sua opinião é fundamental e pode fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Obrigado pela audiência e até o próximo vídeo.